Eu falei, a minha vontade é mandar tirar essa coisa daqui. Eu tinha tudo, eu tinha vontade de me matar, eu detestava a minha vida. Tava todo mundo querendo ver a criança e ninguém estava prestando atenção na mãe. Daí, quando eu tive depressão, foi lá no fundo do poço mesmo. As mães, quando eu pergunto para uma mãe, ela é mais idosa, ela fala assim, no meu tempo não existia isso. Não, mas existia. Não. Eu acho que sim, a gente demora a aceitar que está realmente o problema, viu? Não é assim, não. Eu vou ir buscar ajuda. Não é só o programa SUS que é falho, a gente também é falho até aceitar que realmente está com a doença. A gente está, hoje em dia, a maioria da população tem, só que a gente não aceita, é difícil aceitar. É algo muito frequente, estima-se que 25% das mulheres desenvolvam a depressão pós-parto, embora fique subdiagnosticado. Acaba relacionado ao cansaço extremo, de adaptação à rotina, ou a mulher não consegue expressar aquilo que ela está sentindo por se sentir constrangida em admitir esses sentimentos, já que o cenário exige tanta alegria socialmente falando, e acaba que a mulher passa por isso de uma maneira mais desgastante, muitas vezes sozinha, e se ela conseguisse expressar isso para quem ela tivesse confiança, se sentisse segura, ou algum familiar ou profissional que a acompanha durante o pré-natal e o puerpério, com certeza tem muitas medidas a serem oferecidas. Só que aí eu procurei ajuda médica e a mesma falou assim para mim que eu não tinha depressão, porque eu era uma pessoa que eu sorria. Aí passou, só que aí quando eu tive o terceiro filho, foi uma situação que eu já não fui aguentando. Aí eu tinha muita dor de cabeça, eu não tinha mais vontade de cozinhar, não tinha vontade de tomar banho, não tinha vontade de fazer muitas coisas que eu fazia antes. E eu me via o dia inteiro dentro de um quarto, deitada num colchão que eu esticava no chão com as crianças. Esqueci o meu filho do meio na escola. Eu tinha... A depressão veio por eu ter medo de não conseguir cuidar do Matheus. O Matheus nasceu com muito problema de saúde, ele respirava muito mal, ele tinha um desvio no nariz, então eu passava a noite ao lado do berço, era erguer o berço, inalador, vaporizador, porque eu falava pro meu marido, eu falava, nós vamos perder o Matheus. E realmente, às vezes, é muito difícil você diferenciar uma tristeza dessa que eu falei, de esperado normal, pós-gestacional, pós-nascimento, do estado depressivo, né? Então é muito importante, na hora que assim, suspeitou, mesmo suspeitando de ser uma tristeza normal, você acompanhar mais de perto essa mãe, esse paciente, tentar pedir retornos antecipados a cada 10, 15 dias para ver a evolução. Porque a grande diferença entre um e outro, de modo mais genérico, o tempo de instalação. Então, geralmente a tristeza pós-parto normal dura 1 semana a 15 dias
não atrapalha atividades diárias da mãe. Então, mesmo ela se sente triste, sente sem energia, tudo, mas continua fazendo as coisas de casa, continua saindo, fazendo alguma coisa. Já o estado depressivo atrapalha as atividades diárias. Isso é uma das coisas mais importantes, diferenciar uma doença da outra. Porque existe uma fantasia, uma ideia de que a mulher, para ter depressão, ela tem que estar querendo matar o bebê, ela tem que estar isolada no quarto, chorando, triste, com vontade de se matar, não quer olhar para o bebê, não quer pegar o bebê, ela rejeita o bebê. Então existe toda uma fantasia de que quem tem depressão passa por tudo isso, e principalmente a rejeição ao bebê. E na realidade é ao contrário. A maioria das mulheres que apresentam sintomas de depressão, elas amam o seu bebê ou se sentem muito culpadas por não conseguirem oferecer para ele aquilo que elas acham e pensam que aquele bebê merece, né? Então, muitas sofrem e choram, né? Na realidade, porque elas queriam ter mais energia para maternar o bebê. Muitas delas amamentam, muitas delas pegam o bebê no colo, muitas delas falam pro bebê que amam, né? Mas ela se sente triste por uma série de outras coisas também. Não necessariamente a rejeição ao bebê é um sintoma de depressão pós-parto. Aliás, esse nem é considerado um sintoma, isso é considerado uma reação que para algumas, um número muito pequeno acontece. Então, como esses profissionais não têm noção, né, realmente de base científica, porque não é para ter mesmo, imagina que um profissional vai saber de tudo, não tem como ele saber de tudo, a responsabilidade dele ele não é com a saúde mental da mulher, né, mas para que ele possa perceber, a mulher tem que chegar lá realmente falando que tá vendo macacos pela parede, né, para ele falar assim, nossa, essa aí tá surtada, então ela deve estar com uma psicose, precisa encaminhar ela para um psiquiatra, ou ela precisa chegar e falar assim, eu não quero pegar esse bebê, não gosto dele, quero pôr ele para adoção, maldito seja, né? Então aí ele percebe e fala, então ela está com uma depressão pós-parto. Agora se ela só fala, então eu tô sentindo tristeza, tô com vontade de ficar dormindo, não tô muito feliz, né? E segurando o bebê, acariciando o bebê ou coisas assim do tipo, ele vai dizer, isso é normal, né? Então você provavelmente está com uma ansiedade aí no pós-parto, um estresse pós-parto, mas vai passar, as mulheres passam por isso mesmo, porque ele sabe que existe o baby blues, né? Que é a disforia puerperal mais comum que a gente tem no pós-parto, que algumas pessoas realmente confundem com depressão. Não é depressão, né? Mas muitas pessoas que passam pelo baby blues, né? Ou disforia puerperal, que é a mesma coisa, como elas choram mais, ficam mais sensíveis, ficam mais irritadas, né? Algumas pessoas até confundem isso com depressão e falam, eu tive depressão pós-parto, mas logo passou, 2 semanas depois passou. Não, isso é o baby blues e não a depressão. Então, muitos médicos também às vezes podem confundir isso, tá bom? Mas não é negligência do médico. É que na consulta que ele faz não tem esse objetivo de fazer uma avaliação da saúde mental dessa mulher, né? Então, assim, olhando por cima, sem conhecer essa mulher, né, a intimidade dela, fica realmente difícil dele saber. Portanto, quem faz essa avaliação é o psicólogo. A depressão também tem pensamentos obsessivos de preocupação com o neném. Às vezes isso pode ficar doentio e as medicações, elas são os antidepressivos usados na depressão pós-parto também são antiobsessivos, né? Tem mulher que tem obsessão de carregar o neném, não deixar soltar, né? E pode trazer, ela tem medo de deixar a criança em risco e aí ela não deixa a criança nem andar e desenvolver, gatinhar, de medo de a criança ficar em risco. Então tem aspectos aí, vários aspectos para ser analisado. A primeira limitação que eu tive era achar que eu não ia dar conta de cuidar do meu filho. Era achar que eu não era capaz de cuidar, não sei se por eu ter o Lucas. É uma sensação que você assim, não tem como descrever. O que é a mesma hora que você está preocupada com a criança, você sabe que você tem que cuidar, você se culpa porque você acha que você não vai conseguir, porque você acha que você não está fazendo direito, porque a criança ficou doente, você acha que é sua culpa, mesmo você estando correndo atrás,
É difícil, é uma coisa que... A depressão, como é uma doença da alma, é difícil de explicar. É uma tristeza que não tem como a gente... Você não vê nada colorido. É tudo em preto e branco. Você amanhece, anoitece. Então é mais comum disso começar a surgir em casa, e aí nesse primeiro retorno depois do parto, observando como que está a fala dessa mulher, como que ela se comporta em relação ao bebê, ao marido, como que está a alimentação, os cuidados normais de higiene, de vestuário, e depois entrando mais especificamente nessa parte. Se essa mulher está se sentindo bem, tem precisado de muita ajuda, se ela conta com alguém que possa ajudá-la, ou se na maior parte do tempo ela fica sozinha, se ela tem sentido muita tristeza, se isso tem impedido para que ela faça as atividades rotineiras do dia a dia, se é uma mulher que já tinha um quadro anterior à gestação ou que apareceu durante a gestação, como isso se modificou depois do parto, se intensificou. E também já passei por situações onde parentes da paciente entraram em contato comigo me dizendo que estava sentindo que essa puérpera estava mais triste, reservada, não tão comunicativa como habitualmente. Não, eu falei para ela, não é. Gravidez, a minha, é uma doença. Eu me sentia doente. Para me matar? De verdade, eu tinha até lugar para me matar. Eu vi uma ponte e quando eu saí, meu filho mais novo estava assim na beirada da pia de casa, que ele estava gatinhando, quase andando. Aí eu saí, é uma coisa forte. Aí eu saí, a gente tinha lugar dele para me matar. Só que meu cunhado também estava em casa, meu cunhado e minha sogra veio para cuidar, porque ele também não vai tocar na loja, meu marido. Você vê que são duas pessoas com problema, não era só eu, ele também tinha problema. Aí meu cunhado e minha sogra veio para ficar em casa, aí eu saí, eu falei, eu de hoje não faço. Aí ele saiu gritando atrás, falando, você não vai, meu cunhado, não vai, ele puxava ele para trás, saiu assim. Aí eu não fui, mas eu lembro certinho, assim, dói muito lembrar que ele estava assim na beirada da pia e eu pensei, eu vi até um lugar, naquela ponta, combinado. Aí um dia até eu tinha umas camisas do meu marido para passar, eu não gostava de ver claridade, eu tinha que ficar num lugar escuro. E eu levantei, meu marido foi trabalhar de manhãzinha, eu falei, eu vou passar essas camisas. Peguei, passava um pedaço, ia deitar, passava outro, sabe? Mas aquela tristeza, aquela agonia. A romantização da maternidade, ela contribui e muito, né, para não só a depressão pós-parto, como várias outras alterações emocionais significativas. Porque toda mulher, né, ela tem aí uma ideia, um ideal do que é ser mãe, ela tem um ideal, né, do que é ser filho. Então, assim, desde criança, as mulheres, elas vão fantasiando, né, como que ela vai ser como mãe quando ela brinca com a sua boneca, por exemplo, ela já começa a exercer a sua maternidade ali. Na adolescência também ela tem as suas fantasias a respeito de quando ela for mãe, como ela vai educar ou não seus filhos, o que ela vai fazer igual ou diferente dos seus próprios pais, né? Até que ela vai atingir na vida adulta, começa a ter um namorado, um relacionamento mais duradouro e começa a ver planos, e essas conversas, né, sobre parentalidade acabam surgindo, né, muitas vezes inevitavelmente, e aí então sempre com aquela ideia fantasiada, vendida pela mídia, pela nossa sociedade, que o sonho de toda mulher é estar grávida, né, e que não existe coisa melhor no mundo do que ser mãe.
Então ela fica com aquela ideia, né? E aí chega o momento em que ela engravida. Nós sabemos que no nosso país, mais de 50% das mulheres engravidam sem planejamento. Ou seja, quando você descobre que está grávida, então a alegria e a felicidade não é a primeira coisa que passa pela sua cabeça e te toma, mas sim o desespero. Não era esse o momento, eu não queria, não tinha planejado isso, agora que eu consegui um emprego X, agora que eu tô na faculdade Y, agora que meu relacionamento não tá indo muito bem. Coisas acontecem na vida das pessoas que não planejam uma gestação. Então aquela notícia, ela não é bem recebida. É a vontade que eu tinha de ajudá-la, né? E estava sempre junto. Eu ia trabalhar, quando eu terminava o trabalho, eu ia lá ver como ela estava. E dar aquele ombro amigo para ela. Mas sem invadir muito o espaço dela. Mas o mais importante de uma depressão é você estar do lado. É você concordar, porque a pessoa precisa da sua concordância e não criticar. Eu criticava muito, eu falava muito. Então, aí aonde que se agrava, aonde que entristece a pessoa, aonde que derruba a pessoa. A minha residência de psiquiatria teve um caso onde a mãe veio com depressão pós-parto psicótica. A residente de plantão sugeriu a internação. O pai não aceitou, né? Ela pediu para assinar um papel de que não aceitou a orientação. Ela orientou medicá-la e o pai ficar vigiando ela 24 horas por dia enquanto a medicação fazia efeito. Até uns 15 dias. Durante a noite, ela levantou, o marido estava acordado e matou a criança. Então, assim, o grande perigo, né, essa depressão virar uma psicose e terminar com um desfecho terrível desse. Hoje mesmo, assim, quando você encaminha um paciente para um psiquiatra, o paciente se sente ofendido, você está chamando ele de louco, né? Então, infelizmente, as doenças psiquiátricas sempre tiveram essa má visão pelos outros. E acho que isso vem melhorando e vem diferenciando. Hoje a gente consegue ver que uma depressão, qualquer outra doença psiquiátrica é igual a uma doença orgânica, é igual a uma diabetes, é igual a uma pressão alta, tem que ser tratado e tem que ser acompanhado. Para verificar se aquela mulher está apresentando sintomas de depressão pós-parto. No momento, o instrumento que a gente mais tem utilizado no Brasil e no mundo é a escala de depressão pós-parto de Edinburgh, tá? EPDS. Então, é uma escalinha que permite que a gente possa identificar aí sintomas de depressão pós-parto. Identificando esses sintomas de depressão pós-parto, aí o psicólogo ele consegue até perceber se está num grau leve, moderado ou grave. Grau leve ou moderado, com psicoterapia, é possível fazer o tratamento. A pessoa vai uma vez por semana, passa ali 50 minutos com o psicólogo, é possível fazer o tratamento, né? De forma normal. Mas quando a gente percebe alguns sintomas, como por exemplo, já passou pela minha cabeça a ideia de fazer mal a mim mesma, já passou pela minha cabeça a ideia de fazer mal ao meu bebê, então aí a gente percebe, né, que uns sintomas mais graves, né, e mais urgentes, que muito provavelmente vai precisar de uma medicação. E quem dá essa medicação não é o psicólogo, é o psiquiatra, é onde é feito esse encaminhamento para que ele possa fazer o diagnóstico de transtorno depressivo e medicar adequadamente essa mulher, né? Lembrando que ela também está em período de amamentação. A medicação demora para fazer efeito. Um dos pilares de você fazer melhorar da depressão é medicar para dormir. E muitas vezes a gente não pode, né, porque o sedativo passa por aí. Então a gente é obrigado a só medicar com antidepressivo e pedir paciência dela esperar 15 dias para melhorar da depressão. É preciso ser um antidepressivo que não passe para o leite, né? E como demora 15, 20 dias para dar uma resposta, e demora 6 meses, né? Eu oriento as mães tomarem a medicação por anos, porque ela precisa debelar a depressão,
e estabilizar a mãe por o máximo do tempo para que ela não retorne como uma depressão maior recorrente. Tomava 2 sertralina, 2 supirida e tomava 2 remédios lá que eu não consigo lembrar o nome para dormir à noite, porque era muito grave. Porque eu estava junto com ela, quando alguém que está do nosso lado, que a gente gosta muito, sofre, você acaba sofrendo também. A depressão não é brincadeira, não é frescura, é uma doença da alma. Tem que ser tratada e ela existe sim. O tema não era ensinado nas escolas médicas. E aí eu me vi dentro da sala de cirurgia, eu tinha um pânico, uma coisa terrível. E aquilo tudo me sufocava, entendeu? Eu não conseguia, eu vi que eu não conseguia mais fazer nada da minha vida. Eu não conseguia limpar uma casa, eu não conseguia fazer uma comida, eu amo cozinhar. Eu não fazia mais comida. Eu acho que a sensação mesmo é que você é uma inútil. A gente se acha assim inútil, mesmo você estando fazendo, você sente que você não está fazendo por prazer, que você está fazendo por obrigação. As mães, quando eu falo se teve depressão pós-parto, elas falam assim, não, eu nunca rejeitei meu filho. Tem gente que pensa que rejeitar o filho é depressão pós-parto, é outro engano.